A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Neste momento, vou compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, como sempre, né? Palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na carta aos Hebreus, escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, onde vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. No versículo número 13, ele vai dizer que tudo está descoberto aos olhos daquele a quem tudo vê, do Senhor. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem tudo vê. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é suficiente. E às vezes, meu irmão, minha irmã, nós procuramos respostas em tantos lugares. Nós procuramos respostas no homem, em denominação, grupos religiosos, e esquecemos de ler a palavra de Deus. O problema da nossa geração é que é uma geração que lê muito pouco, lê Bíblia. Às vezes eu fico admirado com as pessoas citando tantos escritores, tantos homens do passado que falaram acerca das Escrituras e às vezes esquecem de ler as Escrituras e entender, pedir o direcionamento do Espírito Santo para entender o que Deus quer de cada um de nós. É por isso que tem muito vento de doutrina. Um fala de uma coisa, em relação à escatologia, um diz uma coisa, outro diz outra. Em relação à armatologia, a doutrina do pecado, um diz isso, outro diz aquilo. Em relação à cristologia, o outro, mas é bem assim, mas porque fulano escreveu assim, Beltrano escreveu assado. E aí vai. Em relação à escatologia, também, um pensa assim, outro pensa assado. Será que verdadeiramente eu e você, nós temos lido as Escrituras? Nós temos realmente compreendido que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz? O apóstolo Paulo vai dizer que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, pecadores como eu e você. Mas nós estamos sendo direcionados por quem? Por homem ou pela palavra de Deus? A gente vê muitas pregações, as pessoas citando tantos escritores, mas fulano escreveu isso sobre esse texto, Beltrano escreveu isso aqui sobre esse texto. E você? Você tem feito uma interpretação bíblica em que você pesquisou, em que você buscou informação em relação ao texto, que você leu o contexto, que você leu os livros anteriores e posteriores para entender, para compreender, correlacionar com aquilo que Jesus falou, com aquilo que Paulo falou, com aquilo que Cristo, principalmente o que Jesus ensinou. Às vezes nós ficamos muito presos, irmãos, a teologias, e esquecemos de olhar para Cristo. O que Jesus se preocupou, meu irmão, minha irmã, foi com vida. Olha o Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5. Jesus começa a dizer acerca de como deve ser o comportamento. Jesus sempre se preocupou com o comportamento humano, em relação ao relacionamento do homem com as pessoas aqui na terra e com Deus. Isso é cristianismo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele vai mostrar lá as características de um verdadeiro adorador, de alguém que é cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer, pois, deixando a mentira, fale cada um a verdade uns para com os outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele vai dizer, aquele que furtava, não furte mais. Antes, sejam uns para com os outros benignos, amando uns aos outros, assim como Cristo nos amou.
A teologia, ela tem dividido a igreja. Pessoas que não se falam porque é de uma denominação. Ah, eu sou reformado, eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal, eu sou do movimento Y. E as pessoas ficam pegando as palavras de apóstolo Paulo, textos de apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo, para justificar as suas teologias. Por isso que Tiago, quando Tiago vai dizer lá que a fé sem obra é morta, tem muita gente que não tem nada de obra. Tem muita teologia, mas não tem nada de obra. Tem muita teologia, mas não tem relacionamento com Deus. Quando eu falo relacionamento, é relacionamento verdadeiro com Deus. Que isso vai transportar para a sua maneira de falar, para a sua maneira de se comportar, da sua maneira de agir. Será que nós temos feito isso, meu irmão, minha irmã? Eu conheço pessoas analfabetas que nunca leram nenhum livro de teologia, mas através das Escrituras aprenderam como deve ser o comportamento do cristão. E tem muita gente esquecendo, e um monte de loucura entrando dentro da igreja. Um monte de loucura entrando dentro da igreja. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, derramando a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que possamos verdadeiramente compreender aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. A reflexão que eu deixo é essa. Será que nós estamos vivendo um cristianismo que Cristo e os apóstolos viveram? Será que a igreja hoje, ela realmente está centralizada naquilo que Cristo ensinou e que os apóstolos viveram e que a igreja do primeiro século viveu? Eu tenho muita dificuldade de ver Cristo em muitas denominações, em muitos grupos religiosos que tem por aí. Que Deus nos abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento que nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos praticar o Evangelho. Nós precisamos do Evangelho prático, do Evangelho simples, de mortificar o velho homem e se revestir de um novo homem. É isso que você precisa saber. Você precisa saber o que é pecado. Nós precisamos saber o que é pecado e, a partir daí, buscarmos instrumentos para nós mortificarmos esses desejos pecaminosos. Isso é cristianismo. Isso é um verdadeiro adorador. Será que nós somos verdadeiros adoradores ou somos meros praticantes de normas, de diretrizes, de confissões de fé criado por homens? Ou será que nós somos direcionados por Cristo, pelo Evangelho simples que Jesus ensinou? Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue me abençoando e te abençoando, em nome de Jesus. Fiquem na paz.